Olá, eu sou o Felipe Palhares e esse é o Privacy by You, o nosso programa de entrevistas aqui do Privacy Channel. Ao longo das próximas semanas, nós entrevistaremos alguns dos nomes mais renomados da profissão e que estão montando essa área no Brasil e fazendo com que a gente desenvolva conhecimento em proteção de dados. Hoje eu tenho a alegria de entrevistar uma das pessoas que eu mais admiro na profissão, e uma profissional que trabalha diretamente e exclusivamente com privacidade, a Flávia Mitre. A Flávia é formada em Direito pela PUC do Rio e tem mestrado na New York University School of Law. Ela trabalhou na iBest, na Brasil Telecom, na TV Globo, na Organização Internacional de Propriedade Intelectual e passou 10 anos na Intel. Depois disso, ela foi para a Uber, onde a Flávia é formada em Direito pela PUC do Rio e tem mestrado pela New York University School of Law. Ela trabalhou no iBest, na Brasil Telecom, na TV Globo, na Organização Mundial de Propriedade Intelectual e passou 10 anos na Intel, antes de ir para a Uber, onde atualmente ela é diretora de privacidade para a América Latina. Na Uber, a Flávia coordena todos os temas relacionados à proteção de dados pessoais na região, que atualmente é o maior mercado global da companhia. Flávia, muito obrigado por tirar um pouco do seu tempo para conversar hoje com a gente. É uma alegria poder tê-la conosco no programa e seja bem-vinda ao Privacy by You. Muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, Felipe. É sempre um prazer falar com você. Flávia, você começou a sua carreira já trabalhando com tecnologia no iBest. Para quem não lembra, o iBest era um portal de internet e um serviço de conexão à internet. Como que foi essa primeira experiência na sua carreira? Privacidade e proteção de dados pessoais já eram temas que você lidava nessa época ou isso veio depois? Não, a minha posição no IBEST eu nem tocava em temas de privacidade. Na verdade, a gente nem falava sobre isso lá naquela época. A minha história com o IBEST é um pouco diferente, porque na verdade, eu fui contratada pelo Radix, que era uma empresa incubadora do Banco Opportunity, assim que eu me formei. E o Radix era um buscador desenvolvido no Brasil. Adorava o meu trabalho. O escritório do Radix era junto com o escritório da Noponto, que era uma revista eletrônica também incubadora do Banco Opportunity, que era composta só por jornalistas, uma galera do Jornal do Brasil. E eu amava, porque assim, era um ambiente de redação. Nunca tinha tido aquela experiência, porque apesar de ser o meu primeiro emprego como advogada, depois de me formar, as minhas experiências anteriores todas tinham sido no escritório de advocacia, que é uma realidade muito diferente de uma redação. Então, fiquei maravilhada com aquele ambiente super colaborativo, totalmente informal, e eu era a única advogada que trabalhava no Radix. Aí o que aconteceu? Eu fui para Nova York em julho de 2001 para fazer o meu LLM. Teve 11 de setembro e eu optei por trancar matrícula e voltar e retomar o meu LLM em 2002. Nesse meio tempo, então, voltei para o Brasil e queria trabalhar. Voltei em outubro de 2001. Liguei para o meu ex-chefe e falei, tô de volta, vou ficar aqui até junho de 2002 ou julho de 2002, quando então vou voltar para Nova York. Você tem interesse de falar comigo? Porque adoraria voltar a trabalhar com você. E nesse meio tempo, o Opportunity tinha comprado um conglomerado de empresas pequenas de tecnologia, uma delas era o iBest, e tinha concentrado todas essas operações dentro do chamado Grupo iBest. Ele falou, olha, a posição está aberta, se você quiser você volta, mas a estrutura mudou um pouco, e a gente tem uma outra advogada que a gente contratou quando você foi embora. E essa outra pessoa é a Regina Lima, que hoje está no Twitter, minha grande amiga. Então fui para o IBEST, onde eu e a Regina a gente fazia de tudo um pouco, e foi uma experiência para nós duas absolutamente incrível, porque muito, muito jovens a gente criou um departamento jurídico de uma empresa de tecnologia, por menor que fosse, com todos os desafios de uma startup, na capacidade que a gente tinha. Foi uma escola de vida aquilo. Eu amava o meu trabalho, e aquele esquema, né, de startup que, assim, você vai desde o contrato de prestação de serviço até coisas um pouco maiores, mas foi um período absolutamente incrível da minha vida. Em 2002, você resolveu fazer um LLM em Nova York, né, no I.U. Alguma razão específica por trás dessa escolha? O que você mais gostava de estudar nessa época?
Bom, eu sempre gostei muito de Nova York. Eu morei lá quando eu era criança com a minha família, então eu sempre tive uma conexão com a cidade muito grande. E quando eu decidi estudar fora, eu queria aliar uma grande instituição acadêmica com um lugar que geograficamente me fosse muito atraente. E esse lugar, naturalmente, era Nova York. Tanto que quando eu fiz as minhas applications, eu foquei em NYU e Columbia. Passei para as duas e optei pela NYU porque o que eu queria estudar era direito internacional público. E a NYU é imbatível nessa área. Acabei enveredando para um caminho bastante diferente, mas essa foi a escolha na época e não me arrependo. Você trabalhou um tempo em Nova York, na Organização Mundial da Propriedade Intelectual, por um período de 10 meses. Você chegou a pensar em ficar trabalhando em Nova York? O que te fez voltar ao Brasil? Sim, eu trabalhei por mais ou menos uns 10 meses no escritório de coordenação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, na sede das Nações Unidas, em Nova York. Como eu falei, a minha intenção absoluta quando eu fui fazer meu mestrado era trabalhar com direito internacional público. Acabou sendo um caminho muito diferente daquele que eu tomei na minha vida depois. E eu queria trabalhar na ONU, e a minha porta de entrada acabou sendo o IPO. Queria muito ficar, mas eu queria muito ficar. Só que chegou um momento em Nova York que eu entendi que se eu voltasse para o Brasil, eu teria um diferencial grande da bagagem que eu tinha criado lá e das coisas que eu tinha trabalhado e visto e tal, enquanto lá eu era uma gota no oceano de milhões de pessoas, todas querendo a mesma coisa que eu. Então, foi um período na minha vida que eu fiz uma escolha. Acabei voltando para o Brasil, onde realmente o que eu tinha conquistado lá fez diferença aqui, e acho que fez sentido para aquele momento de vida que eu estava, mas eu pensei muito em ficar. E que é aquela coisa que fica até hoje, assim, será que eu devia ter ficado? Quando você voltou ao Brasil, você foi trabalhar na Brasil Telecom, mais uma empresa da área de serviços de comunicação e de internet. Lá, além de responder pela área de PI, você também representava a empresa nas reclamações feitas perante o CONAR. Como que foi essa experiência? Você chegava a ter um envolvimento prévio e tomava alguma decisão em relação às propagandas que seriam veiculadas? Ou seu envolvimento era mais quando essas propagandas traziam algum problema para a companhia? Então, voltei para o Brasil. Antes de ir para a Brasil Telecom, eu, na verdade, tive uma passagem relâmpago pelo jurídico da TV Globo, porque eu conhecia as pessoas da Globo ainda em Nova York, que estavam estruturando um jurídico que prestaria suporte à TV Globo Internacional. Eu tenho, assim, uma gratidão pela Globo que não cabe no peito. Assim que eu cheguei de Nova York, eles me contrataram, só que eu era casada e meu marido foi transferido para Brasília. E muito jovem, eu não quis bancar a questão de casamento de ponte aérea e achei que eu tinha que ir para Brasília também e fui. E lá fui para Brasil Telecom. E foi a primeira vez na minha vida que eu trabalhei num ambiente muito competitivo, não de competição interna, porque o ambiente interno era até bem bom, mas de competitivo de mercado, porque em telecom, se o seu competidor lança uma promoção ao meio-dia e 2, você lançou uma promoção que rebate a promoção do seu competidor. E a minha posição era prestando suporte jurídico à área de marketing, de telefonia fixa, tinha telefonia móvel na época, que era Brasil Telecom GSM, e eu tinha muito trabalho e uma demanda com timing muito agressivo, que hoje, quando eu olho para trás, eu acho que é a coisa mais próxima do timing da Uber que eu tive na minha carreira, possivelmente. E tinha muita reclamação, tanto de competidor como as reclamações instauradas de ofício pelo próprio CONAR, porque o CONAR é muito ativo com relação às propagandas de telcos. Eu fazia, sim, análise prévia do anúncio, isso era padrão, tinha um fluxo de aprovação do jurídico antes que ele fosse veiculado, mas tinha muita promoção. Assim, o que telco faz, ou pelo menos fazia, né, porque tem muito tempo isso, é promoção. Então tinha promoção a cada 10 minutos. O fluxo de aprovação e assim, o volume de coisas que eu tinha que rever era incomensurável. Foi um trabalho muito divertido,
Durou pouco, porque eu só fiquei em Brasília 1 ano, mas aprendi muito. Tinha um jurídico, era enorme, e foi uma outra grande escola. Na sequência, você foi trabalhar na Rede Globo, de novo com propriedade intelectual? Foi nesse período que você trocou o Rio por São Paulo? Por que dessa mudança? Então, aí o que aconteceu? Saí da Brasil Telecom e voltei para o Rio. E liguei na maior cara de pau para a minha ex-chefe da Globo, onde eu só tinha ficado 2 meses. E falei, olha, voltei para o Rio, adorava meu trabalho na Globo, quer conversar comigo? E eles foram maravilhosos, me recontrataram. Meu trabalho na Globo, do Rio, era prestar suporte à divisão de negócios internacionais, que basicamente é o canal TV Globo Internacional. É o canal que vende a programação da Globo para fora. Eu amava, porque eu negociava conteúdo, licenciava o canal para fora, trabalhei com a estruturação da distribuição do canal da TV Globo Internacional na Europa. Tinha tudo a ver comigo, porque adoro trabalhar com gringo, e era exatamente isso. Só tinha um cliente, que era a DNI, que é a Divisão de Negócios Internacionais, e fui extremamente feliz. Aí o que aconteceu? A DNI ficava baseada, a sede da DNI na época era no Rio. O meu marido que tinha sido transferido para Brasília, depois voltou para o Rio, foi então transferido para São Paulo. E eu, de novo, muito jovem, não quis bancar casamento de ponte aérea. Ele até veio para São Paulo e ficou uns 6 meses aqui sozinho enquanto eu estava no Rio. E aí a Globo tem uma operação grande em São Paulo. Na época era bem menor do que é hoje, mas já era consideravelmente grande. E tinha um jurídico aqui em São Paulo que era assim, ninguém entra, ninguém sai. Eram as mesmas pessoas há 45 mil anos. Saiu uma. Quando essa pessoa saiu, falei, putz, apareceu uma vaga na Globo, que é um lugar que eu adoro, vou perguntar se eles aceitam me transferir. Perguntei. Me transferiram, mas assim, a Globo foi uma mãe para mim profissionalmente. A questão é que o meu cliente, que era a DNI, queria que o advogado que desse suporte a eles fosse uma pessoa no Rio, porque a DNI gostava muito de interação cara a cara, e na época não tinha videoconferência, né? A gente está falando 2006. Até devia ter videoconferência, não tinha, era na Globo. Então eu vim para São Paulo, e em São Paulo eu tive que abrir mão do meu cliente e prestei suporte à operação da filial de São Paulo, que era bacana, mas não era o que me enchia o coração. Mas tenho um carinho, uma gratidão muito grande à TV Globo, porque ela acomodou muitas coisas que eu pedi. Em 2007, você foi trabalhar na Intel, onde você ficou por mais de 10 anos. Como que foi essa experiência na sua carreira? Qual que foi o maior desafio que você enfrentou durante esse longo período que você ficou na companhia? A Intel veio para mim num momento muito curioso, porque eu não estava procurando emprego. Eu não tinha nem coragem de procurar emprego depois de ter pedido para a Globo acomodar tantas coisas que eu pedi, e a Globo foi uma mãe, acomodou. Quando um headhunter me ligou e me falou, Flávia, estou com um cliente aqui que está prospectando uma posição e eu acho que a vaga é redonda para você. Eu não consigo pensar em outra pessoa além de você. Gostaria que você fosse conhecer a hiring manager. E fiquei encantada, porque realmente a posição era incrível, e fui para a Intel. E lá, gente, eu descobri o mundo da tecnologia, o mundo maduro da tecnologia, porque a minha experiência anterior tinha sido numa startup pequenininha. E a Intel é uma empresa absolutamente maravilhosa de se trabalhar. Primeiro que o ambiente lá dentro é incomparavelmente respeitoso e saudável. Todo mundo se ajuda. Quando eu digo todo mundo, é todo mundo mesmo. Parece de mentira. É uma das empresas mais éticas que eu já vi. E eu fiquei 10 anos e meio lá, todo esse período reportando para a mesma pessoa, que foi a minha grande inspiração profissional de vida.
Tenho uma gratidão enorme por ela. Minha chefe da Intel, Mônica, foi a pessoa que me moldou. Aprendi com ela muita coisa. Ela era uma profissional respeitadíssima. E na Intel, o incrível que tinha na empresa é que era impossível ficar entediado. Porque cada vez que você achava que você tinha dominado ou esgotado seu interesse no tema a empresa ia e lançava um novo produto, um novo feature, um novo não sei o quê, explorava um novo mercado, encerrava uma atividade de um tema. Então, por mais que eu tenha ficado 10 anos e meio, é como se eu tivesse tido vários mini empregos dentro de um empregão. E foi incrível, e foi a primeira posição regional que eu tive, porque eu tocava Brasil e o sul da América Latina, com todos os desafios que isso representa, de você estar numa posição coordenando países de forma remota, sozinha, porque eu não tinha equipe, então era tudo eu. Isso tem coisas muito positivas e tem coisas muito exaustivas, mas eu acho que o pacote geral da Intel sempre foi muito positivo. E foi lá que eu comecei a ter a minha primeira imersão real com temas de privacidade. Então, eu já tinha uma estrutura de privacy grande nos Estados Unidos, inclusive a minha chefe atual da Uber era da Intel, e ela também conduzia essa área lá. Só que na América Latina ainda era de uma forma muito incipiente, porque a nossa operação aqui não era uma operação muito grande, mas me permitiu ter acesso a discussões enormes com a Europa e com os Estados Unidos, mesmo que eu não estivesse aplicando isso aqui, porque a gente ainda não estava nesse momento, que me ajudaram muito para desempenhar a minha função hoje na Uber. Flávia, em 2017 você trocou a Intel e foi para a Uber, como diretora de privacidade para a América Latina. Você já foi para a companhia nessa posição ou essa posição foi uma promoção ao longo do tempo? Enquanto na Intel você era responsável por várias áreas, na Uber você foi para uma posição focada em privacidade. Como surgiu esse interesse por focar especificamente numa área, por focar especialmente em privacidade e proteção de dados? Olha, a minha migração para uma posição mais especializada em privacidade, eu vou ser muito sincera, não é que eu procurei isso. Chegou um momento que eu achei que eu tinha esgotado a minha trajetória na Intel. Por mais que eu amasse a empresa, ela estava reduzindo muito a operação dela na América Latina. E quando você é um advogado interno, a sua demanda, você não autogera demanda, né? Você depende do business te trazer o trabalho. Se o business está diminuindo, naturalmente também o que chega para você fica muito reduzido. E foi nesta fase que eu optei por sair da Intel. Só que eu não queria sair para qualquer coisa, eu queria sair para uma empresa de tecnologia, eu queria sair para uma posição regional, eu queria uma empresa multinacional. O seu funil começa a ficar muito pequeno. E foi quando a Uber abriu essa posição. Na verdade, eu acho que a minha posição já estava aberta há algum tempo, mas foi quando eu tomei conhecimento da vaga. Apliquei pelo LinkedIn, então assim, acreditem, aplicar pelo LinkedIn funciona, tinha 0 contatos. E entrei. E para mim, a minha grande preocupação quando eu entrei era justamente essa. Será que eu não vou me entediar? Porque eu faço na Intel esse guarda-chuva enorme de coisas, eu acho que foi isso que me manteve lá durante tanto tempo, porque os meus dias eram muito variados, e eu vou fazer uma coisa só. Só que, gente, uma coisa só. Quando essa coisa só é privacidade numa empresa como a Uber, não houve um único dia de tédio desde que eu entrei. Hoje completo 3 anos de Uber e não tive nenhum dia igual ao outro. Eu acho que é um assunto ainda muito rico, sobretudo para a América Latina, onde a gente ainda está engatinhando, aprendendo, testando, apanhando. E tudo isso dentro de uma empresa que era uma startup de Gulliver, né? Porque a Uber, quando eu entrei, ela já era uma empresa enorme, mas ainda com uma mentalidade de startup. Então, a minha transição acho que não foi uma coisa planejada e pensada, agora eu quero me especializar em privacidade. Mas acho que o meu timing foi muito bom, porque eu entrei no momento que o assunto pegou uma atração e ganhou uma relevância muito grande. Então,
acho que foi uma boa escolha. Quão difícil é, no dia a dia, lidar com várias leis de privacidade e proteção de dados de vários países distintos? Como que é esse trabalho dentro de uma companhia mundial como a Uber? Eu acho que esse é o maior desafio, a diferença de interpretações e entendimentos de um mesmo tema na nossa região, porque cada país tem uma regulação distinta, alguns países não são regulados, alguns países têm autoridades super agressivas, outros não têm, então definitivamente a gente não está num momento ideal de América Latina ainda com relação à proteção de dados, mas eu tenho esperança de que a gente vai chegar lá. O caso específico da Uber, eu acho que é diferente de muitas multinacionais, pelo menos é muito diferente da experiência que eu tive na Intel, no sentido de que a América Latina, dentro da Uber, tem um peso muito grande, a gente é um mercado extremamente relevante dentro da companhia. Então, quando eu levanto alguma coisa que é problemática para a Latam, a matriz me ouve, porque este é um mercado que é fundamental para a nossa operação. Então, eu acho que eu tenho uma coisa que é muito mais difícil, que é navegar numa região que ainda está se entendendo no tema. Por outro lado, eu tenho a sorte de trabalhar numa multinacional na qual a minha região representa um mercado tão importante. E é uma empresa que hoje tem processos adequados, o time de privacidade da Uber é um time pequeno, o meu time é bem enxuto, o time global, mas é ultra colaborativo, as pessoas se falam, as pessoas se ajudam, então eu tenho muita visibilidade do que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, e isso facilita muito o meu trabalho. E é uma empresa que tem investido muito em questões de privacidade, na transparência para o usuário, e isso facilita o meu trabalho e faz com que ele seja, apesar de complexo, muito gostoso de ser executado. Flávia, ao longo da sua carreira, você sempre trabalhou em house, sempre trabalhou para empresas e não para escritórios de advocacia. Por que essa escolha? O que você acha que a atuação em house melhor proporciona? Olha, eu acho que é uma questão de perfil. Eu realmente não acho que eu tenho perfil de escritório de advocacia. As minhas experiências com o escritório foram há milhões de anos atrás, quando eu era estagiária, e eu acho que o meu dia a dia em empresa, eu acho que ele é mais rico. É uma opinião absolutamente pessoal, porque eu acho que eu contribuo com a minha bagagem, eu gosto disso. Eu estou numa reunião e eu tenho a minha contribuição jurídica, tenho um cara de operações que dá dele, finanças, marketing, eu gosto disso. Eu gosto de estar inserida dentro do negócio e eu acho que quando você trabalha no escritório de advocacia, talvez você contribua com uma profundidade jurídica gigantesca, mas você está alijado das conversas com o business, que é o que eu acho que torna o meu dia a dia tão bacana. Para alguém que já acompanha leis de privacidade e proteção de dados há algum tempo, qual que você acha que será o maior desafio do nosso mercado para se adequar e se adaptar à LGPD? Bom, a primeira coisa que eu acho é que a gente no Brasil está fazendo um caminho um pouco contrário do que mercados mais maduros fizeram. Acho que a gente vai criar a cultura de privacidade com a implementação da lei. E eu sempre me questiono se esse é um caminho que dá certo. A minha grande preocupação é a LGPD se tornar uma lei meramente punitiva, porque se isso acontecer, eu acho que os benefícios de uma regulação de privacidade ficam muito diluídos. Eu acho que a dificuldade que o mercado vai ter para adequação com a lei é diretamente atrelado à existência ou não de uma autoridade que vai complementar as lacunas que a LGPD ainda tem em branco e essa incerteza que a gente está agora, se vai entrar em vigor agora, se vai entrar em vigor ano que vem, cadê essa autoridade que não foi criada ainda? Eu acho que à medida que esses cenários ficarem um pouco mais claros, todo mundo vai conseguir navegar um pouco melhor no tema. Agora, o fato é
é um processo irreversível. A gente tem uma lei de proteção de dados, ela vai entrar em vigor eventualmente, assim, em algum momento ela vai entrar em vigor, e eu acho que esse tema nunca mais vai deixar de existir. Então, eu acho que vai precisar ter uma mudança de cultura para as empresas que ainda não entenderam isso ou que acham que a lei não se aplica a elas porque elas não são uma empresa de tecnologia, que eu acho que esse é o erro mais comum que eu vejo, ou porque elas não têm interface direta com o consumidor, chegou para ficar. E eu acho que mais e mais as pessoas vão, os titulares de dados, nós todos, vamos nos conscientizar da importância do nosso dado pessoal. E a partir daí se torna um caminho sem volta. Na sua opinião, quem que não pode faltar entre os 5 diretores ou diretoras da NPD? Se você preferir não mencionar nomes, qual que é o perfil que você entende essencial para ocupar pelo menos uma dessas posições? Não quero falar nome, porque vai que quem eu estou torcendo depois não entra e fica chato. Prefiro que a gente foque em skill. Eu acho que é fundamental que esses 5 diretores entendam do assunto. Eu acho que a última coisa que pode acontecer é essa autoridade virar um cabide de empregos ou ter um apontamento de pessoas que nem saibam o que é um dado pessoal ou tem um approach super punitivo para o tema, porque aí eu acho que, de novo, ninguém vai sair ganhando. Gostaria muito que fossem pessoas que entendessem que proteção de dados não se limita especificamente a empresas de tecnologia. E, mais do que tudo, o que eu espero é que sejam pessoas abertas ao diálogo. Eu acho que uma coisa que a gente aprendeu em mercados já maduros é a importância da autoridade dialogar com o ecossistema. Eu acho que as empresas precisam ter uma expectativa de boa-fé da autoridade. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Na nossa operação da Europa, a Uber consulta a autoridade que nos regula, que é a Autoridade de Proteção de Dados da Holanda. Então, se a gente tem dúvida num determinado tipo de assunto ou processo, a gente se sente confortável o suficiente para articular junto ao regulador e apresentar uma pergunta. E isso só funciona porque é um regulador que é colaborativo. Ele não é punitivo. Se precisar aplicar multa, ele vai aplicar. Mas a multa é a última instância. A presunção não é a do erro sempre da empresa. Eu acho que é fundamental, sobretudo para a gente, que não tem tradição no assunto. A lei é nova, não tem precedente. Se essa autoridade não for aberta ao diálogo, se esses diretores não nos permitirem chegar próximos a eles e articular dúvidas que a gente tenha, eu acho que pode ser um processo muito penoso para todo mundo. Como que é um dia normal na sua rotina de trabalho? Quais que são as atribuições de uma diretora de privacidade para a América Latina da Uber? Eu não tenho exatamente uma rotina, meu trabalho ele varia muito. As minhas atribuições principais são garantir que existe uma revisão regional de privacidade em cima dos temas que a Uber está conduzindo. E isso não se refere apenas a questões do aplicativo, mas também as coisas que a gente faz internamente na companhia. E também eu sou a pessoa responsável pela interface com as autoridades de proteção de dados da região. É um trabalho super dinâmico, eu tenho uma equipe bem pequena, tenho uma pessoa que trabalha comigo, que é o George, que é ótimo, e a gente precisa se infiltrar dentro do business e entender o que eles estão fazendo. Acho que o grande desafio da Uber é a velocidade, porque é tudo muito rápido, é muito mais rápido do que qualquer lugar que eu já tenha trabalhado. Então, isso foi muito, quase que assustador para mim quando eu entrei, porque é uma operação que não para. Então, tem coisa que acontece 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas a gente se adapta a tudo. Uma coisa que é incrível do ser humano é a capacidade de adaptação. Então, eu articulo dentro da empresa e sou a cara da empresa com os reguladores, com as autoridades de proteção de dados para a região. Se você não tivesse seguido uma carreira jurídica, que outra carreira você teria escolhido? Se eu não fosse advogada, olha, eu acho que eu teria feito faculdade de jornalismo, eu teria adorado ser jornalista, acho que realmente
teria sido uma excelente escolha. E também gosto muito de cozinhar. Acho que ter um restaurante também seria gostoso. Talvez esse segundo ainda dê para dê eventualmente para migrar. Se você pudesse voltar no tempo, você mudaria algo em relação à sua carreira? Se eu pudesse voltar no tempo, eu acho que o que eu mudaria, honestamente, eu acho que eu teria ficado mais tempo em Nova York. Acho que eu não fiquei todo o tempo que eu gostaria de ter ficado. Eu tinha muita preocupação na época em estar ficando para trás na minha carreira aqui no Brasil e não teria feito a menor diferença. Acho que quando a gente é jovem, a gente acha que um ano faz uma diferença bestial. Assim, quando você tem muitos anos, um ano não faz diferença nenhuma. Acho que é isso. Flávia, nós chegamos na parte final do nosso programa, que é um quadro, um bate-bola, um bate-pronto naquele estilo Marília Gabriela, mas que eu preferi chamar de ping rápido, que é para manter na nossa linguagem relacionada ao mundo digital. No ping rápido, a ideia é que você responda somente com uma palavra ou com uma frase curta daquilo que primeiro lhe vem à cabeça para cada um desses questionamentos. Um objetivo. Ser feliz pode ser um objetivo? É um objetivo meio abstrato, mas eu acho que é o objetivo de todos nós, né? A gente corre atrás disso todo dia. Um arrependimento. Arrependimento? Eu tenho muitos. É difícil escolher um. Acho que eu vou insistir na volta. Eu acho que dá para compartilhar aqui. É ter voltado cedo demais de Nova York. Vamos focar nesse arrependimento. Um ídolo. Ídolo. Madonna. Amo a Madonna. Amo a Madonna. Acho que ela fez coisas que ninguém fazia na época. Uma mulher, não tinha nem sobrenome, era só Madonna. Não tem banda, é Madonna. Acho incrível, maravilhosa, extremamente inspiradora. Sou super fã. Até hoje. Um esporte. Eu corro. Meu esporte é a corrida. É a minha terapia em movimento. Me resgatou de muitas coisas na vida. Amo correr. Um bairro de Nova York. Eu amo o West Village. Na verdade, eu fico um pouco na dúvida entre o West Village e Chelsea, mas eu gosto mesmo do West Village. Acho que parece um filme, tudo é lindo. Adoro. Um livro. Difícil escolher um livro só, hein? Bem difícil. Eu gosto muito de uma escritora, Lionel Shriver, que escreveu aquele livro Precisamos Falar sobre Kevin. E ela tem um livro que está esgotado, que eu amo, que se chama O Mundo Pós-Aniversário. Livrão. Adoro. Qual frase de um livro, de um poema, de uma canção, de um filme que melhor te representa? Olha, não é frase de filme, livro, nem música. Quando eu morava no Rio, eu morava na frente de uma casa que tinha um muro grande e tinha uma pichação nesse muro com uma frase, vai parecer mórbida, mas não é. E essa frase me marcou muito. A frase é: "Pra que o medo se o futuro é a morte?". Parece mórbido, parece uma coisa horrorosa, mas pensa, é extremamente libertador. Realmente, pra que o medo se o futuro é a morte? Adoro essa frase. A LGPD é? LGPD, acho que é o resultado de muito esforço e muito trabalho, mas ainda é uma incerteza no cenário atual. Eu espero que em breve seja só uma conquista incrível. Atuar com privacidade e proteção de dados é? Posso falar que é a melhor área e mais divertida do direito atual? Eu acho que é a área mais fascinante do direito no momento atual. Família. Família é a coisa mais importante que a gente tem na vida, o nosso maior tesouro. Uma saudade. Saudade? Acho que eu tenho saudades da época que a gente podia sair de casa e se abraçar. Saudade quando o abraço não era arma. Flávia por Flávia. Flávia por Flávia? Eu acho que what you see is what you get. Sou exatamente isso que eu aparento ser. Sou super transparente, pro bom e pro ruim. E é isso aí.
Flávio, eu quero mais uma vez te agradecer por aceitar participar desse programa. Foi uma alegria enorme, uma grande honra poder conversar um pouco com você e conhecer melhor essa sua história que pouca gente conhece até então. Obrigado de novo por dispor um pouco do seu tempo e fica à vontade se você quiser deixar algumas últimas palavras. Felipe, adorei, foi um prazer, você é um querido. Muito obrigada, me diverti muito, espero que vocês gostem. Esse foi o Privacy by You. Obrigado pela sua audiência, eu espero que você tenha gostado. E se você tiver alguma pessoa que você quer ver entrevistada, deixa o nome aqui nos comentários que a gente corre atrás e tenta fazer isso acontecer. Até a próxima!